passada, a gente estava conversando meio que informalmente como é que a gente avaliava lá os processos, o que devia ter, quais eram as características de um processo bem definido, as vantagens que eles tinham para a empresa. Aí na aula de hoje, a gente vai ver como se fosse uma maneira mais formal de poder definir essa maturidade, né, dos processos das empresas através dos modelos de maturidade, tá? Bom, aí, para a gente poder começar essa história aí de falar de modelos, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: como podemos avaliar um processo de desenvolvimento de software? Bora imaginar a seguinte situação. Vocês hoje têm que comprar, por exemplo, tem que contratar uma empresa para fazer um software para a empresa de vocês, né? Sei lá, de venda, algo do tipo. E aí tem lá 6 empresas que desenvolvem software que vocês estão interessados. Como é que vocês vão escolher entre as 6, né? Como é que vocês vão saber qual é delas que possuem um processo maduro, quais são delas que realmente desenvolvem com qualidade, quais delas, né, que entregam no prazo. Então, como é que vocês fariam esse filtro aí? Na opinião de vocês, né? O Diego. Então, também eu saber qual das 6 poderia pegar um software definido lá. Tem outra pessoa que quiser comentar, pode comentar, tá? A pergunta foi pro Diego, mas fica para todo mundo aí. Tá ouvindo, Diego? É porque a Raíssa não tá já Raíssa aí. Aí foi pra já. Enquanto o Diego pensa, ele mantém, como é que você se faria? Mas como tu saberia, Diego? Porque, por exemplo, se lá, tu vai na empresa assim, tipo, que característica tu puder, digamos assim, ir lá da empresa para poder saber que ela tem agilidade. Porque se ela deixar tu entrar na empresa, vai ficar vendo como desenvolve, né? Será que poder falar com um anti-cliente? Para ter satisfação, dar uma pesquisada se existe uma reclamação na empresa? Uma boa forma, de repente, das empresas que contrataram, né, essas empresas de desenvolver software, mas veja assim que é um trabalho, digamos assim, um pouco braçal, né, ficar procurando, e aí dependeria muito de ter essas reclamações, porque às vezes tem pessoas que geram problema, tá em processo, mas às vezes não reclama ou não relata qual foi o tipo de problema, né? Mas você percebe que ainda assim daria, né, para fazer esse tipo de coisa. Só que o que acontece, né? Bora passar um pouquinho aqui. Aí, quando a gente vai fazer esse tipo de contrato, surgem alguns questionamentos, né, na hora de contratar uma empresa. Primeiro, para essa empresa que eu contratar, né, o produto que vai ser desenvolvido, será que ele vai atender o que foi solicitado? Ou seja, será que ele vai realmente atender o que eu quero? Ficará pronto no prazo que foi planejado? Então, tipo assim, se eu especificar, preciso daqui a 2 meses. Será que em 2 meses realmente a empresa consegue entregar esse software aí? E além disso, será que o software desenvolvido, por mais que esteja no prazo, né? Por mais que seja o que eu pedi lá, vai ter qualidade, ou vai vir com muitos erros, com bugs, enfim, você vai ter uma qualidade. E o custo, será que vai ser realmente o custo que foi contratado? Ou durante o processo lá do projeto vai ocorrer lá aumento de orçamento que não foi planejado? Esse tipo de problemas aqui que realmente acontece quando está desenvolvendo software com empresas que não têm qualidade, tá? Aí, esse questionamento aqui, gente, foi o mesmo questionamento que foi feito na época lá pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos na hora de contratar uma empresa para produzir softwares. Para alguns projetos lá militares, né? E eles tinham muito problema com isso. Porque, às vezes, eles precisavam desenvolver um software, né, para diferentes departamentos lá eles, juntamente, né, com o SEI, que é o Software Engineering Institute, eles tentaram fazer um modo para conseguir classificar as diferentes empresas que na época existiam lá nos Estados Unidos, de acordo com o nível de processo, o nível do processo que elas utilizavam para poder desenvolver software, tá?
Aí eles pensaram várias maneiras de tentar ver assim, algumas características, algumas métricas, que pudessem, assim, essa empresa pudesse ser passada por uma avaliação, e no final dessa avaliação pudesse ser pontuado lá e ser classificado elas de acordo com o nível de maturidade que elas possuíam, né? E aí, com esse nível aí, era possível saber se a empresa ela conseguia realmente desenvolver o software com qualidade, ela conseguia pegar nos prazos, se ela tinha controle sobre a forma como ela desenvolvia, ou se não, né, se era só uma empresa que estava meio que ainda começando no mercado, aí não tinha experiência, podia ocorrer de alguns projetos falharem. E como a questão de defesa, a questão de projetos militares, a eficiência é de suma importância, né? Então não poderia ser passado por qualquer empresa. Aí nessa época aí foi criado o que a gente chama de CMMI, tá? Eu vou falar mais pra gente o que significa. Mas basicamente o CMMI aqui vai ser um modelo que vai tentar classificar e ranquear as empresas que desenvolvem software. Alguma dúvida até aqui? Alguma? Não, né? Tá tudo good. Aí tá. Aí a gente começa a ver umas coisinhas, né? Como a gente viu, né? Quando o processo ele não é satisfatório e bem definido, a gente pode notar alguns sintomas quando olhamos para o histórico de projetos de uma empresa. Então, por exemplo, se eu pegar uma empresa, eu consigo saber se ela tem uma maturidade se eu olhar o histórico de projetos que ela já desenvolveu, como você havia falado, né? Pesquisa no Google, tá? Falar com clientes antigos. E se você pesquisar, né? Você começa a ver alguns sintomas que podem indicar que essa empresa ela não tem, digamos assim, um bom processo para desenvolver software. Aí, pelo que a gente já conversou já, né? Até esse ponto do curso. Que sintomas, assim, vocês poderiam, sei lá, citar aí, que, olhando para os históricos lá de projetos antigos, a gente poderia ter, assim, digamos, um indicativo que aquela empresa, ela não desenvolve bem software. Exatamente, o portfólio é tudo, assim, a pessoa tem um histórico de projetos, a questão dos clientes satisfeitos, antigos, o pessoal diz, né, que o melhor marketing é o boca a boca, né? Então, assim, se tu faz um software com qualidade, o seu produto com qualidade, é mais fácil você conseguir ainda mais clientes, porque as pessoas vão falar bem, vão recomendar. Por outro lado, se você não faz, você acaba perdendo espaço no mercado. Mas quais são as coisas, gente, que vocês poderiam notar, assim, que a empresa ela não tem digamos, um bom desenvolvimento de software? Quais são os sintomas, assim, que vocês, olhando para os projetos antigos, vocês poderiam citar, assim? Desculpa. Alguém? A gente já falou muito sobre isso já, gente. Atraso da entrega, muito bem, Adria. Tá aqui o primeiro. O que mais você pode citar? Não tenho combinado, muito bem. Só que não é o próximo, é o outro ainda, eu não vou poder passar, mas é isso mesmo. Vou citando aí. Está no caminho certo. A qualidade geral do software também não é boa. Muito bem, Luan. Tem mais algum? Alguém consegue lembrar mais algum? Tem um relacionado com dinheiro. Esse aqui, ó. Próximo. Isso, exatamente. Os custos, os são crescentes. Aí, às vezes, a empresa, no começo, ela fala assim, vai custar tanto o software. Só que, às vezes, esse planejamento, ele é feito por um certo período de tempo. E aí, como ocorre essa demora de entrega, né? Aí,
o software em si começa a ficar mais caro. É claro que tem aquela questão, né? Tipo, se for contratado no começo um valor X, ele não pode, no meio do projeto, digamos assim, aumentar o valor. Porém, a empresa começa a pagar para desenvolver, sabe? Aí fica meio complicado. Segurança, exatamente, Gil. Aí você percebe que tem várias coisas que podem dar indicativo, né, desses problemas aí. O funcionamento incorreto, né? Reclamações de cliente. Quando o cliente reclama muito, a gente sabe que, ou seja, vários clientes estão reclamando da empresa. Já é um histórico que não é, ela não é muito boa em desenvolver, o processo não é bem definido. E além disso, também tem a questão dos funcionários frustrados. Porque num ambiente onde tu está trabalhando que é instável, a gente pode notar pelo próprio cliente, pelos próprios funcionários que trabalham naquela empresa ali, quando eles não estão satisfeitos, é porque o ambiente não está propenso assim, para poder se desenvolver com qualidade. Então, assim, olhando para esse histórico, a gente consegue ver vários sintomas, vários problemas, tá? Aí é basicamente isso que o CMMI tenta classificar, tentar, digamos assim, mostrar, além de poder classificar, é claro, também poder indicar como é que a empresa pode melhorar. Em que pontos do processo dela está com problema e precisa ser adaptado, ser modificado, enfim. Professor? Aí tu fala, opa, diga. Só uma dúvida. Uma coisa que eu estive analisando, eu queria saber se era erro de software também de desenvolvimento. Ou a Caixa solicitou que tal empresa fizesse um software, né, que foi para atender, o Caixa tem, no caso. Uhum. Aí, com a demanda, ou seja, muita gente acessando, houve atraso de resposta e tudo mais. E muita gente reclamou. Isso daí poderia ser um erro na construção do software em si? Aí nesse caso, o erro pode estar relacionado com a questão do malware, como a gente chama, com a... Meu Deus, é como se fosse a previsão do uso do software. Por exemplo, de demanda, entendeu? Essa palavra. Entendi. Tá? Porque, assim, ó, há um tempo bem atrás, muito tempo atrás, só quando começou o Enem, teve o mesmo problema. Sempre na hora de lançar as notas ou que abrir a inscrição, sempre caiu o servidor. Às vezes o software está tudo bonitinho, o software. Só que a especificação deles é que ficou errada, por exemplo. Lá eles podem imaginar assim, usuários simultâneos vai ser um valor X. Então, com essa quantidade de servidores aqui, a gente consegue atender, com essa demanda, a gente consegue, digamos, dar conta. O que acontece é que o uso foi subestimado. Então, em período de tempo, pode ser que se deu muita requisição, os servidores não deram conta, o tráfego foi alto, e aí acabou saindo do ar, entendeu? Então, às vezes, tá tudo bonitinho o software, mas a questão de especificação no caso, seria um requisito, né, que seria, na verdade, um requisito não funcional, questão de uso, né, acabou não sendo bem especificado. Faz sentido? Faz sim. Qual é o requisito não funcional, no caso, que se aplicaria a ele? A questão de demanda. Demanda? Tá. Apesar de demanda, que é o tráfego, né? Eu vi isso e muita gente falando, aí culpavam a Caixa em si, né? E eu fiquei lembrando disso, que não era nada a ver o com pior a é que Caixa. isso é uma coisa bem recorrente, Elisama. Assim, se a gente for pegar seu histórico de software, Pra governo, enfim, né, que são normalmente, que nem a Receita Federal também acontece muito. Exatamente. Entendeu? Aí o que é engraçado é assim, porque são várias coisas acontecendo e já tem um histórico, né? Por exemplo, errar uma vez beleza, errou, tranquilo. Aí segunda vez, mas assim, ao longo do tempo a gente consegue ter uma estimativa, né? Por exemplo, no Enem, consegue saber quantas pessoas estão inscritas, entendeu? O risco que pode ocorrer de vários cenários, na verdade, de acessos. Então, quando a gente estuda o sistema, a gente até... Acho que você está fazendo agora essa matéria, análise de sistema, né? Agora você está fazendo comigo, Nem lembro, professor, se já tivemos. Não, mas acho que esse semestre agora que estão fazendo, se não me engano. Eu acho que sim, se eu não me engano. Pois é, nessa matéria aí, tem uma parte lá que é bem interessante, que, por exemplo, quando você quer saber o desempenho do sistema, a gente cria cenários, entendeu? Aí nesse cenário, por exemplo, a gente pode variar, manter algumas coisas fixas e variar alguns parâmetros. Então, por exemplo, na questão do acesso, você pode pegar um sistema, por exemplo, para avaliar se ele vai dar conta ou não, em que ponto ele pode quebrar, né, sair do ar de repente, variando o número de acesso, entendeu? Simultâneo. Tanto que cenários, por exemplo, há tanto usuários acessam simultaneamente, o sistema continua funcionando bacana. Se aumentar para cá, o sistema já cai. Então, dá para fazer estimativas. É claro que assim,
às vezes não é muito viável, por exemplo, você colocar vários servidores para, digamos assim, para aguentar um tráfego imenso só para evitar que o sistema quebre, porque às vezes fica muito caro, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Caso de engenharia elétrica. Só um parênteses na aula, né? Por exemplo, imagina que vocês têm um condomínio, tá? Aí imagina que esse condomínio aí tem, sei lá, vou colocar um número redondinho assim, 20 casas, entendeu? Cada casa, ela consome, por exemplo, ela tem um potencial para consumir, digamos, vou colocar um número redondo também, 40, sei lá, quilowatts, né? Vou colocar redondinho, pra vocês não é bem num real isso, tá? É só para dar uma ideia geral. 40 quilowatts. Aí a pergunta é, tem 20. O total desse condomínio vai ser quanto a demanda dele? Ó, lembrando, tenho 20 casas, cada casa consome 40. Tem potencial, na verdade, para consumir 40. Ou seja, dentro de uma casa, por exemplo, tem televisão, tem ar-condicionado, tem, sei lá o que mais, aparelho de som, computadores e tal, que em cada casa, se eu for contar todos os aparelhos que tem na casa, eles podem consumir tudo, né, com luz, tudo 40 quilowatts. Se eu tenho 20, é só multiplicar, né? Isso, exatamente. Aí a pergunta é, esse é o potencial máximo que esse condomínio tem de consumir. Mas será que eu vou colocar um transformador de 800 kW? O que você acha? Não, né? Porque de projeto ficaria muito, assim, tipo, absurdo, entendeu? Porque se eu colocar uma coisa maior, vai ficar muito caro. Só que cada casa, se a gente for pegar, por exemplo, a probabilidade de todas as casas, no tempo, utilizando o seu coisa máximo, é quase que impossível, entendeu? Tipo, é muito mais probabilidade. Porque, por exemplo, numa casa, dificilmente tudo vai estar ligando a, sei lá, televisão, ar-condicionado, tudo ao mesmo tempo, de todos os cômodos, tá entendendo? Então, o que acontece é que a gente tem certos que a gente chama de fator de utilização, que é a probabilidade de cada aparelho estar ligado. Aí, isso a gente faz um cálculozinho aí, e o transformador que a gente acaba utilizando é bem menor do que esse valor total aí. Só que o que acontece? No dia que tiver todo mundo ligado, provavelmente vai dar problema. Entendeu qual a ideia? Então, assim, às vezes ele faz o projeto não levando em consideração geral o potencial máximo, porque... Pois é, ainda assim, William, porque quando faz o cálculo, esse cálculo ele é bem preciso, assim, tem a ver com o processo estocástico que a gente fala, deu? Então a gente consegue ter esse fator, assim, aleatório, e o cálculo que é colocado para o transformador, ele dá conta, em termos de utilização. Só que aquela questão, no dia que tiver todo mundo ligado, pode ser que dispare, tá entendendo? É a mesma coisa que na casa de vocês, na casa de vocês tem lá um disjuntor, que ele é um disjuntor geral, ou seja, ele aguenta uma certa de corrente lá. Mas no dia que tiver tudo ligado, e essa corrente ela passar do disjuntor, ele dispara, entendeu? Só que ele é feito para segurança, né? Porque pode acontecer de ter corrente muito alta, ou quando é de algum curto-circuito, enfim. Mas a ideia é, o sistema como um todo, ele é feito para aguentar uma certa quantidade de uso que está relacionado com a probabilidade de ser utilizado, o valor geral. Mesma coisa com servidores, entendeu? Porque não tem como tu imaginar assim, que eu vou fazer um coisa do Enem aqui, onde vai dar conta de todos os estudantes ao mesmo tempo que estão acessando. Porque a gente vai estar superestimado, porque, na verdade, quando pegar o tempo, vai passar mais tempo, pouca gente acessando, entre aspas, do que todo mundo acessando. Então, assim, é por isso que às vezes chega nesse ponto de dar problema aí, em relação ao tráfego. Faz sentido? Faz sentido pra vocês, gente? Que bom. Só um parênteses na aula, né? Vocês entenderam um pouquinho o processo. Mas voltando aqui para a parte de software, né? A gente tinha parado. Aí tá. A gente falou sobre a questão do modelo de maturidade, né? Aí esse modelo de maturidade, eles vão descrever as características de processos efetivos para a produção de software, né? Aí, no caso, quais são as coisas que eles vão definir, né? No caso, esse modelo aqui, como se fosse um manual, eles vão definir
ações que devem ser priorizadas, tá? Os objetivos que devem ser atingidos, e ele vai ser composto de conhecimentos específicos que vão estar relacionados lá com a parte de engenharia de software, com a experiência, né, de projetos anteriores, porque as pessoas que fizeram esse modelo de maturidade, elas tentaram examinar várias empresas que, por exemplo, desenvolviam corretamente o software e viu o que elas tinham em comum. Aí eles tentaram pegar essas coisas em comuns e transformar em um modelo que pudesse ser replicado por outras empresas. Tá? Aí com isso, ele reuniu esses conhecimentos aqui e tentaram fazer um modelo, né, que proporcionasse, né, para a empresa que está começando, para a empresa que queria melhorar seu processo, que ela pudesse olhar para esse modelo, tentar seguir os modelos, né, aplicando na sua empresa, no seu dia a dia, e assim conseguir, na verdade, melhorar o seu processo. Tá? Então, o modelo de maturidade, ele vai ser útil, né, porque ele vai poder ser usado para comparar empresas, né, organizações. E aí eu consigo, por exemplo, comparar duas empresas, uma empresa A e uma empresa B. Consigo saber qual das duas tem um processo mais maduro, qual das duas tem a chance, né, de desenvolver o software com mais qualidade. Então, por exemplo, quando vai ter algum órgão público, seja o Ministério Público, né, o Ministério da Educação, que eles precisam de algum software, algum sistema, eles lançam vão fazer um edital, né, para fazer uma licitação, e onde várias empresas podem se candidatar. E aí, dessas empresas que se candidatarem, elas vão fazer orçamento, elas vão fazer várias coisas. Um dos critérios para poder, digamos assim, a empresa ser aprovada, né, para poder fazer esse desenvolvimento do software, é que ela possui um certo nível lá de maturidade. Aí a gente vai ver na próxima aula, é que no Brasil, né, a gente já adota o MPS, MPS-BR. Só que esse MPS, ele também vai ranquear as empresas, já poder ser usado para comparação. E a ideia é que, por exemplo, se eu quero desenvolver um software, eu vou especificar, por exemplo, a empresa que estiver no nível, sei lá, no nível E ou nível D, vai poder desenvolver software para o governo. Então, todas as empresas que estão abaixo disso, elas não conseguem desenvolver. Elas não podem nem entrar na concorrência. Tá? Então, no mínimo, a empresa tem que ter o nível D ou nível E, por exemplo. Aí, a partir disso, são examinados outros pontos em relação, como eu falei para vocês, orçamento, tal. Mas um dos critérios seria esse nível de maturidade. Tá? E aí, no caso que eu ainda falando de comparação, quando eu vou comparar para justamente a eficiência do processo das empresas, né? E aí, também, né, vamos dar empresas que implementam esse modelo aqui para ela poder mostrar para o mercado que ela é capaz de ver software. Então, por exemplo, se a empresa tem um nível de maturidade, seja no CMMI ou no IPS, ela pode chegar e falar, olha, a minha empresa é certificada, ela possui o nível, por exemplo, nível 3 no CMMI, o nível 4 no CMMI. Com isso, ela pode, digamos assim, abrir mais as portas para o mercado. Porque quando a gente faz software, diferente de outros setores, né, essa questão da maturidade ela é muito importante. Então, geralmente em projetos, as empresas que vão contratar, a primeira coisa que elas olham é isso. Se a empresa tem ou não certificação. Se ela não tiver certificação, eles nem vão perder tempo examinando ela, entendeu? Então, certificar acaba ajudando muito a empresa em relação ao mercado. Tá? Aí vai ajudar as empresas a desenvolver qualidade e, é claro, fazer com prazo e orçamento previsto. Tá? Essa parte aqui de, digamos assim, vantagens, motivos, né, de fazer e de utilizar modelos de maturidade. Fez sentido até esse ponto aqui? Ainda estão acompanhando comigo? Tá, beleza. Quando você não tiver, me avisa, tá? Aí que eu faço um freeze. Beleza. Tá, então, CMMI, que é Cadê o negócio aqui? Capability Maturity Moral Integration. Objetivos, né? Classificar as empresas quanto à maturidade de processo de software, indicando sua capacidade de produzir software de qualidade, que foi o que a gente havia falado já no começo da aula. Ela pode indicar também o caminho para melhorar o processo de software de uma empresa. Então, por exemplo, se a empresa ela não tem um certo nível de CMMI que qualifique ela para desenvolver software, né, para o governo, enfim, para o mercado, ela pode ainda assim utilizar esse modelo, né, e a descrição que eles possuem lá, para tentar melhorar o seu projeto, o seu processo, e aí sim poder ser certificada.
Aí vai permitir que essa empresa, né, ela possa melhorar o produto gerado, esse projeto. E aí o CMMI, ele vai definir as áreas de processos que devem ser implementadas em uma empresa de software, os objetivos de cada uma dessas áreas, as práticas para alcançar os objetivos em cada área, que é por ele definida, e quais são essas áreas de processo, né? Então, o CMMI está definindo 22 áreas, né, agrupado em 4 grupos. E aí, no caso, a gente tem os grupos, né, que é gerência de processos, que são áreas que vão afetar a empresa como um todo, gerências de projetos, né, que vão afetar projetos individualmente, tá? Enquanto que a de cima, ela tem um impacto na empresa como um todo, ou como uma organização, essas de baixo aqui são áreas que vão dar em projetos específicos que a empresa está fazendo. Tá? E aí temos outro grupo, né, que é de engenharia, que são áreas que dão suporte técnico à execução dos projetos. Vamos também ter outro grupo, né, que é o quarto, que são áreas de apoio, que são as áreas que não foram categorizadas e nenhuma das áreas acima, né? Então, qual seria a parte de gerência de processos? A primeira delas, definição do processo organizacional. Que foi que a gente começou, vim conversando, na verdade. Essa questão de você definir como é que é feito, por exemplo, a partir de requisitos, né? Definir certinho o que vai ser feito para poder levantar o requisito, como é que é validado, se em caso o processo, se em caso o requisito que vocês levantaram não foi, digamos assim, o que o cliente queria, como é que volta, para onde volta, né? Quais são os critérios que tem que ter nessa lista de requisitos para que ela seja aprovada, que é para justamente garantir que quando ela chegar na parte de modelo, parte de projeto, ela venha com uma qualidade que não precisa voltar de novo para o processo, né, para o anterior. Então, permitir que o que foi gerado realmente tenha qualidade e permita que o processo continue, né. É claro que é inevitável ocorrer algumas necessidades de voltar, mas quando a gente define bem, a gente acaba diminuindo mais esse impacto, né, que a parte requisita teria. Tá? Aí vamos ter a parte do foco do processo organizacional. Novamente, uma vez que definir para cada processo, a empresa como um todo, ela tem o seu próprio processo definido. Treinar, né, o recurso humano que a gente possui na empresa, para que eles possam executar lá os processos que for definido, ou seja, todo mundo saber o que tem que ser feito, como tem que ser feito, né? Não somente uma pessoa, como a gente havia conversado, digamos, sabe fazer bem uma coisa, e aí ela faz, o resto da pessoa não sabe, no dia que ela sair, a empresa como um todo desanda. Então, passar treinamento é manter todo mundo, digamos assim, ciente de cada etapa do processo, né? E como ele é executado. Avaliar o desempenho do processo, né? Ficar medindo o processo para saber se ele está realmente atendendo os critérios, em que momento ele não atendeu, e a partir disso tentar resolver os problemas, né? E é claro, manter a inovação, né? Por exemplo, a empresa começou hoje, faz 2 anos que ela está produzindo lá e está tudo bacaninha lá. Mas às vezes a empresa precisa evoluir, né? Ficar ciente da nova tecnologia, a parte de gerência de processo, de projeto. Então está todo o tempo, digamos assim, tentando inovar, implementar novos processos que possam melhorar ainda mais a evolução, né, dos eventos da empresa lá. E aí dentro da área de projetos, nós vamos ter lá planejamento de projetos, que a gente vai ter uma aula, acho que é a aula 10, se não me engano, que a gente vai falar só da parte de projetos, tá? Essa parte de gerência aí. Porque só uma diferença. Alguém sabe a diferença de processo para projeto? Alguém consegue me dizer? William, esse foi o último que comentou aqui. Assim, sem a gente ter visto ainda, né? É claro. Mas você consegue me dizer assim, mais ou menos o que você entende por ser a diferença de um processo para um projeto? Quase isso aí, Giovanni. Mas ainda não é bem isso. Porque tanto o projeto quanto o processo, eles vão estar relacionados com o desenvolvimento de um software, né? Os dois, só que
Eu vou dar um exemplo para vocês tentarem pegar. Bora imaginar, por exemplo, quem nunca teve, por exemplo, projeto verão 2000 e... agora 2021, né? Rapaz, vou fazer ser fitness, que tal? Alguém já teve esse projeto já? Seja 2021, 2020 ou algo do tipo? Pois é, quando a gente fala assim de projeto, não sei o que das quantas, a gente tá falando mais da execução de malhar, como a gente vai fazer, o que a gente quer dizer com isso? O que envolve o projeto, né? Porque, tanto assim, se eu for definir, por exemplo, o processo para mim ficar... Exatamente, Elisama, o processo está mais relacionado com a execução, né? Quais são as etapas que eu vou fazer para atingir aquele objetivo. O projeto é como se fosse um gerenciamento de tudo que envolve e não necessariamente com a execução em si. Porque, por exemplo, quando a gente fala em projeto 2021 e a gente está aqui no Ser Fitness, olha as coisas que podem influenciar. A gente vai ver isso mais para frente, mas, por exemplo, quando a gente fala de projeto, tudo tem que ser a questão de alimentação, né? Os recursos que tu vai ter que gastar para poder mudar a tua dieta, digamos. Gerenciar teu tempo com outras atividades. Então, o projeto, ele é como se fosse, assim, a visão... ele é momentâneo, exatamente, Elisama. Geise. Exatamente, tem a ver com um período de tempo em que eu vou executar aquilo ali, entendeu? Só que ainda assim, a gente pode pensar de maneira maior, digamos assim, é que o projeto ele vai estar relacionado, é como se fosse o meu objetivo, ele tentando, assim, digamos, relacionar com outros objetivos que eu tenho, né? Porque, por exemplo, quando eu penso no modo mais alto, se eu for fazer um projeto verão 2021, eu não vou impactar somente a minha vida, né? A minha rotina. Eu posso estar impactando com outras coisas, né, com outras pessoas que estão me relacionando, por exemplo, se o recurso que eu tinha por mês, ele atendia vários, digamos assim, vários projetos que eu tinha, quando eu faço um outro projeto, eu tenho que pegar esse recurso e meio que distribuir ele novamente, gerenciar esses recursos, seja financeiro, tempo, seja material. Faz sentido? Beleza, tá? E o que a gente fala aqui, ó? Quando a gente fala de processo, é como se a gente estivesse preocupado com o projeto específico que eu estou fazendo, entendeu? E aí o projeto vai ter todo um escopo, né? Toda uma parte como vai relacionar com o restante da empresa, como é que eu vou gerenciar as coisas que são necessárias para poder executar aquele meu projeto ali, e não necessariamente somente com a execução. Tá? Aqui vem aqui, ó, planejamento do projeto, eu vou ter que monitorar e controlar esse projeto aí novamente, quando eu falo controlar, monitorar e controlar, são todos os recursos que envolvem, seja financeiro, seja de tempo, seja material, seja técnico, seja, enfim. Aí, geralmente, de acordo com fornecedores. Opa. Aí, os fornecedores aqui, gente, para cada atividade que eu faço, eu tenho um fornecedor. Por exemplo, na minha atividade de levantamento de requisitos, quem é meu fornecedor? Quem é que fornece a minha entrada desse processo, dessa atividade? O cliente, exatamente. Quase, o engenheiro de requisitos é quem faz o plano de requisitos. Mas a entrada da atividade, exatamente, é o cliente. Então, eu tenho que gerenciar um acordo com ele, né? Para saber como é que vai ser feito esse fornecimento de requisitos, como é que eu vou validar se os requisitos realmente estão com qualidade também, porque a forma como o cliente vai me retar esses requisitos aí, ela tem que ter um certo nível de, digamos assim, de qualidade também, né? Porque se o cara não sabe dizer o que ele quer, aí eu não consigo fazer muita coisa. E quando eu tiver, por exemplo, uma lista de requisitos, eu preciso validar, quero fazer o controle. Olha, é realmente isso aqui que você queria dizer, tá? É isso aqui mesmo. Assina aqui, bonitinho, teu. Assim, caso você precisar mudar, modificar alguma coisa, mas depois você fazer de novo a validação de novo. Mas é preciso gerenciar essa parte aí também. Gerenciamento de riscos, tá? Aí quais são os riscos, por exemplo, para cada atividade que a gente tem lá, a gente pode ter alguns riscos e o projeto como um todo, a gente pode ter risco maior, né? Por exemplo, num projeto geral, será que eu estou considerando, por exemplo, a minha equipe lá? Eu falei que eu quero fazer um projeto, digamos, em um ano o projeto. Mas será que eu levei em consideração que nesse um ano aí eu posso ter funcionários que saiu da empresa, ou então funcionários que de repente possam se ausentar por problemas pessoais, acidente, alguma coisa do tipo? Será que eu considerei isso?
Se não tiver considerado, e porventura vier acontecer alguma coisa, vai acabar com todo o meu planejamento. Agora, se em algum momento eu considerei esse risco aí, e eu já tenho medidas para poder, digamos assim, mitigar os riscos, a chance de eu ter sucesso é maior. Tá? Então, quando a minha empresa faz isso, ela dá um passo a mais em relação a ter qualidade do processo. Tá? Esse gerente quantitativo do projeto é fazer medições de métricas que possam me dizer se o projeto está no prazo, está qualidade, mas de maneira numérica fazer isso aí. Faz sentido pra vocês essas áreas aqui que a gente viu aqui? Beleza. Bora seguir, então. Já vimos duas, né? Falta fazer mais dois grupos agora. O grupo de engenharia, tá? Posso sim, Jesus. Desde o comecinho lá de processos? Ou para os projetos? Ou desde o começo? Desde o começo. Deixa eu tentar ver aqui. Deixa eu só tossir aqui. Toma água aqui rapidinho. Deixa eu recapitular aqui. É que o CMMI, tá? Ele vai definir várias áreas de conhecimento que a empresa tem que ter para ela poder atingir certos níveis de maturidade. Tá? A essas áreas que o meu processo ele tem a qualidade. Aí, uma das coisas é a definição de processo organizacional. Então, por exemplo, nessa parte aqui, ela vai estar relacionada com toda a parte de tanto definir meu processo em termos de atividades que devem ser executadas, quanto, por exemplo, a questão de organização em termos da própria empresa como um todo, né? Por exemplo, quem vai estar envolvido com cada parte, né? Se der problema, quem eu tenho que relatar, quem são as pessoas que vão estar, por exemplo, capacitadas para tomar certas decisões. Então, toda essa parte aqui precisa estar bem definido, tá? Tanto o processo quanto a parte de organização. Tá? E aí, o que acontece? Uma vez que eu tenho isso definido, é muito importante que as pessoas sigam, né? Por exemplo, não adianta também a minha empresa definir o processo, e aí chega na hora de falar assim, Diego, a empresa funciona assim, ó, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí o Diego vai lá, levantar o requisito, e ele faz do jeito dele. Então, tem que ter um foco no que foi definido, ou seja, no processo que é da empresa. Então, isso a gente só consegue se a gente fizer treinamento, né? Se a gente conseguir capacitar as pessoas para que elas percebam quais são as vantagens que elas possuem, né, para a empresa e para ela mesma, de seguir lá os planos, né, os processos organizacionais, seguir as etapas, conhecer a etapa em si. Então, quando eu passo esse treinamento, eu tenho, né, preocupação em relação a treinar as pessoas, capacitar, eu estou um passo a mais para chegar na parte de atingir bons níveis de maturidade. Tá? E aí também eu tenho que ter, de uma forma, definir, sei lá, modos que eu possa verificar o desempenho de cada parte do processo, entendeu? Por exemplo, definir o processo, está todo mundo seguindo, mas será que está sendo eficiente, estou tendo bons resultados? Então eu preciso de alguma maneira medir esse desempenho aí, vai ficar monitorando, fazer medições. Então. E aí, uma vez que eu já tenho tudo definido, tudo bonitinho, a gente sabe que as coisas não são estáticas. Em alguns momentos, vão sendo descobertas novas tecnologias, vão sendo descobertas novas formas de fazer algo. Então, a empresa, ela precisa estar antenada para isso também. Então, se a empresa consegue fazer inovação, modificar o seu processo interno para, de repente, aumentar o desempenho, né? Então, ela precisa estar ligada nesse tipo de coisa. Não somente ficar estática, ou seja, deu certo com isso aqui, mexer mais. Não, precisa estar todo o tempo tentando melhorar. Até aqui tá... Deu para entender, Jesus? Beleza. Aí, depois disso, nós temos outro grupo, né, que seria a parte de gerência de projetos. Aí, como a gente havia comentado, o projeto é uma visão como se fosse de um alto nível em relação ao desenvolvimento do processo. Porque o projeto, a gente vai gerenciar, né, não somente as etapas, não somente os artefatos, mas existem outras coisas que afetam, né, meu processo, que precisam ser controladas. Por exemplo, recursos humanos, orçamento, a questão do prazo, pessoas envolvidas, enfim, existem várias coisas. Aí aqui, ó, eu tenho que fazer o planejamento do projeto, o escopo, né, do projeto como um todo.
eu preciso fazer monitoração de controle do projeto, os recursos sendo usados de maneira adequada, se eles vão, digamos assim, ser suficientes até o final do projeto. Porque, por exemplo, eu posso começar com um orçamento, mas se eu usar mal, antes de acabar o projeto, pode acabar o orçamento, por exemplo. E se acaba o orçamento, não tem como desenvolver mais, entendeu? Aí eu vou ter que aumentar mais o preço e, enfim, vai dar problemas. Então, monitorar é bastante recomendado. Opa, sim. Outras coisas importantes, gerenciamento de acordo com fornecedores. Como a gente viu lá no processo, cada atividade ela vai ter uma entrada e vai ter uma saída. As entradas, elas são, digamos assim, fornecidas, né, por fornecedores. Tá? Aí a gente havia comentado que quando a gente fala, por exemplo, requisito ou levantamento de requisitos, o nosso fornecedor é o cliente lá, porque ele vai dar a entrada desse processo, essas atividades, né? E aí, no caso, eu preciso saber gerenciar esse acordo com a qualidade com que essas informações estão vindo para mim. Aí eu havia comentado, se meu cliente não consegue falar de maneira que eu entenda, ou eu não estou conseguindo fazer com que ele sinta vontade para poder relatar lá o que ele preenche com o software, o que ele quer, a chance de eu conseguir produzir lá uma lista de requisitos com qualidade é muito baixa. Então eu preciso saber gerenciar esses acordos aí, esses fornecimentos. Outra coisa importante, quando eu falo de termos de projetos, questão de riscos. Porque todo projeto tem riscos. Então, por exemplo, se eu faço um planejamento e acho que vai ficar tudo lindo, maravilhoso, e nada vai mudar, e eu vou conseguir, desde o começo, executar até o final, o que foi planejado, já estou errado já. Porque, por exemplo, num projeto, como eu perdi tempo, né? Pode ocorrer várias coisas. Por exemplo, a minha equipe pode ter alguém que sai recebe uma oferta de emprego em outro local. E aí, se eu sair, como é que eu vou fazer para substituir essa pessoa? Né? Se eu pegar uma outra pessoa que não vai precisar ser treinada ainda, e se vai ter que ser treinada, o tempo que eu tinha para poder desenvolver já não vai ser o mesmo. Ou, de repente, em termos de recursos, aconteceu algo que de repente inviabilizou aquele orçamento, então ficou mais caro as coisas que eu queria comprar, tipo de tempo. Com isso eu acabo tendo problemas. Então, assim, se eu não tiver, digamos, planejar quais são os riscos possíveis que pode acontecer e como eu iria, né, se caso ocorresse cada um desses riscos, como é que eu iria atuar, como é que eu iria fazer para diminuir eles, pode acontecer de eu ser surpreendido na hora de estar realizando projetos, tá? Aí a gente vai ter falei pra vocês, acho que é a aula 10, se não me engano, e vai só a parte de projetos. Aí eu vou comentar, assim, essa parte de projeto aqui com um pouco mais de detalhes, tá? A parte de riscos, a gente vai tentar ver alguns exemplos aqui que a gente pode ocorrer na hora de desenvolver software. Por fim, né, eu tenho que ter uma estimativa quantitativa, né? Ou seja, um valor numérico lá que me defina lá em relação ao meu projeto, né? Seja a variação dos processos, seja a variação o quanto que ele está seguindo, digamos assim, o combinado, o quanto já foi executado, a qualidade que está sendo executado, enfim. Tem métricas aí para poder gerenciar. Aí, por fim, tem mais duas áreas agora, né? A de engenharia. Ah, tá. Aí ficou claro agora, Jesse? Esses dois primeiros ficaram claros? Ah, melhor. Que bom. Tá. Aí outro grupo é de engenharia. Aqui vamos ter, por exemplo, gerência de requisitos, que aí já falando na parte mais técnica do negócio, entendeu? Como é que eu gerencio esses meus requisitos? Vai ser uma lista, ou por exemplo, lá no Scrum, para quem assistiu a aula. Lá ele gerenciava lá usando o produto backlog, né? Que aí cada requisito ficaria naquele produto ali, quando passa para sprint, eu pego os requisitos que vão ser desenvolvidos, passo uma outra etapa, e fico monitorando lá pelo quadro burn down, burn up, para poder ver o processo, né? O progresso, na verdade. Então, eu tenho que ter forma de fazer isso, entendeu? Ou seja, de executar, né, essa parte gerencial dos requisitos aí. Se ocorrer mudanças, como é que eu vou saber quem foi que fez a mudança, quando fez mudança? Aí eu posso usar uma matriz de rastreabilidade, entendeu? Enfim, existem várias coisas que eu posso estar implementando. Aí, como vai ser desenvolvido o requisito? Aí, na parte de implementação, que diagramas, que modelos, onde é que eu vou guardar esses modelos, como é que é feito esse documento que eu vou mandar lá para a parte de implementação. Então, toda essa parte aqui está dentro do grupo, né, de engenharia. As soluções técnicas, em relação, por exemplo, a quais são as coisas que a minha empresa domina, quais coisas que eu preciso para poder executar aquele processo, por exemplo, vou fazer um projeto novo. Aí preciso usar uma tecnologia lá que a minha empresa não tem.
Então, eu tenho que ter um modo de fazer aquilo ali. Ou eu treino todo mundo para executar a primeira parte da empresa, ou de repente eu vejo que o tempo não é viável. Então, eu posso, de repente, comprar um módulo feito por outra empresa e só fazer implementar. Entendeu? Então, parte do que eu desenvolveu, eu meio que compro e só faço implementar no meu projeto. Então, como eu vou fazer isso? Estamos tentando com a engenharia. Tá? A parte de integração do produto. Como tem vários módulos, às vezes, em algum momento eu vou precisar integrar esses módulos, né? Quando eu faço isso, podem ocorrer problemas, tipo assim, um módulo que está funcionando sozinho, tá bacana, mas quando eu juntei com todo, não funciona como é para funcionar. Então, como é que eu gerencio essa parte e como é que eu faço isso? É muito importante. Aí a parte de verificação, que você já sabe, né? Ver se está tudo ocorrendo com planejado, se não tem nada que foi feito que, de repente, não atende o que era para ser feito lá, como é que eu vou mudar, modificar. A validação com o cliente. E a parte de apoio seria, eu falei para vocês, as áreas que não se enquadram, né, em uma das anteriores. Aí tem o gerenciamento de configuração, para saber quais são as versões do software que eu estou desenvolvendo. A parte de gerenciamento de qualidade, medição e análise causal e resolução, por exemplo, aconteceu um problema, mas qual foi a causa desse problema? Foi isso aqui, então tentar ver um jeito de não ocorrer mais. Tentar identificar, né, quais são as causas e efeitos lá de problemas normalmente acontecendo lá no meu processo. Tá. Aí, o que acontece? Eu tenho várias áreas, né, de conhecimento lá, e cada um tem objetivos que eu preciso alcançar. Aí, nesse modelo também, eles especificam algumas práticas que podem ser seguidas lá para fazer a parte de atingir os objetivos. Uma coisa interessante é que o modelo, ele não diz de maneira, digamos assim, obrigatória o que a empresa deve fazer para poder atingir o objetivo. Ela faz recomendações, tá? Meu exemplo precisa aqui. Então, para objetivos que se pretende alcançar em cada área, né, são sugeridas práticas que devem ser feitas para atingir os objetivos. Aí, porém, como os objetivos são mais importantes que as suas práticas, pode ser usado de qualquer forma desde que seja atendido o objetivo pretendido. Vê se tem aqui um exemplo. Objetivo da gerência de requisitos. Quando eu faço gerência de requisitos, o que eu quero atingir, né, com isso? Os requisitos são analisados e validados. Se eu faço gerência de requisito, o que eu quero dizer com isso é que eu preciso ter um modo, né, de eu pegar os requisitos do meu cliente, analisar eles, tentar entender quais são esses requisitos, especificar, ver quais são as prioridades desses requisitos, e após fazer isso, eu preciso validar, ou seja, levar para o meu cliente e que ele consiga, por exemplo, ler o que eu escrevi lá na minha lista de requisitos, ele consiga enxergar o que realmente ele queria, né? Tipo, tá legal, você realmente entendeu o que eu quis, é isso que eu espero que o software faça. Então, esse é o meu objetivo. Faz sentido? O que esse objetivo na parte de gerência e requisito, que é uma das áreas lá que eu citei anteriormente. Vai, né? Então, todo mundo tá seguindo o que eu tô falando, né? Então, quando eu falei lá, gerência e requisito, esse que era um dos objetivos, tá? Agora, como é que eu faço para alcançar isso? Qual é a prática que eu tenho que executar para eu conseguir analisar, eu conseguir validar isso? Né? Como é que eu vou fazer isso? Aí lá nesse módulo, nesse modelo aí, a recomendação é analisar sistematicamente os requisitos derivados para assegurar que eles são necessários e suficientes. Tá? Percebam que aqui, e está escrito assim, nessa íntegra aqui, gente, aqui ele diz como é que tem que ser feito. Você consegue enxergar assim, tipo, siga isso, siga aquilo? Lendo isso aí, vocês conseguem? Não, né? Ou alguém conseguiu enxergar? Ele diz o quê, mas não como. Então, o que é analisar sistematicamente? Para vocês. O que vocês entendem por analisar sistematicamente? O que vocês entendem, essa palavra sistematicamente? O que é ser sistemático? Sistemático. Exatamente, Luan. É ter um passo a passo, ou seja, ser criterioso.
né? Tem uma coisa bem definida, assim. Ah, vou fazer isso, é como se fosse metódico, entendeu? Fazer isso, depois faço isso, depois aquilo. Ou seja, analisar sistematicamente, exatamente, é como se eu estivesse garantindo que eu vou pegar um por um, entendeu? Ver se realmente eles estão certinho, chegar com o cliente e tal. Mas ele não diz como tem que fazer isso, né? Ele diz o que eu tenho que fazer, mas não diz como. Então, esse como fica a cargo da empresa, tá? Desde que ela faça. Então, por exemplo, quando você faz uma reunião com o cliente e você consegue, por exemplo, conversar com ele, né? No primeiro momento, você conversa, tenta fazer com que ele defina as coisas que ele faz, você pega essa definição, se reúne com, seja, 2 ou 3 engenheiros de requisitos, faça um diagrama, façam, digamos assim, uma descrição, montem uma lista de requisitos. Vocês voltam com ele de novo e tentam ver os requisitos. Ele fala, isso aqui tá, entendi, esse aqui eu queria mesmo. Esse aqui eu não entendi. Volta o processo de novo, tenta refinar, pergunta mais. Então, esse processo de ida e vindas, você está fazendo isso aí, sistematicamente. Porque você está tentando fazer, garantindo que aqueles requisitos que vão passar lá para o projeto, eles estão realmente atendendo. A sua empresa pode fazer isso em várias reuniões, pode usar, por exemplo, protótipos para fazer isso. Tá? Então, o jeito que você vai fazer, se você conseguir mostrar para a pessoa que vai avaliar lá a sua empresa, que você se preocupa com isso, você já está fazendo gerenciamento de requisitos já. Tá? E se você mantém, por exemplo, um histórico de modificações que foram feitas, que é justamente a matriz de rastreabilidade. Então, por exemplo, quando foi especificado e por que foi especificado? Se houver mudanças, quando foi que ocorreu a mudança e por que ocorreu a mudança? Então, pela essa matriz aí, você consegue saber temporalmente quando cada requisito foi inserido e quando um requisito foi modificado ou excluído. Para que se futuramente vocês precisarem, por exemplo, ver quem foi que especificou, ou seja, olha, não, a gente fez aqui que estava de acordo. Quem foi que especificou? Bota lá na matriz, você consegue saber, olha. No dia tal, o fulano aqui assinou esse termo aqui, dizendo que queria modificação desse requisito. Entendeu? Aí, ou seja, você consegue ter uma gerência, né, das modificações, das análises, das validações da tua empresa. Então, a tua empresa ela tem respaldo para poder realmente garantir lá que os requisitos, eles são bem especificados, tem preocupação com validação. Faz sentido? Faz sentido, gente? Que bom. Então, basicamente assim, gente. O modelo, se você ler ele na íntegra lá, para cada área daquela lá, ele vai ter lá um objetivo e uma prática. Só que a prática ele não vai dizer como deve fazer, né? Ele só diz o que tem que ser feito. E não como. Tá? Aí foi aqui, ó, o texto do CMMI não impõe uma forma de executar a prática. Ele se mostra o que deve ser feito. Tá. Aí como é que a gente pode representar o CMMI, né? Então, o CMMI ele tem representação por estágio e representação contínua. Aqui a gente vai focar mais na parte de estágio. Aí são definidos níveis que a empresa vai alcançando de acordo com quais áreas de processo que ela vão atingindo, quais objetivos que ela atinge, né? Aí, à medida que a gente vai atendendo um conjunto de critérios do nível, ela vai subindo, tá? Então, toda empresa ela começa no nível inicial, tá? Que daqui a pouco eu vou falar, vou descrever melhor o que seria esse nível inicial. E aí, tem um nível acima, que é chamado de nível 2, que é quando a empresa começa a já ter um processo gerido, tá? Acima ela vai ter o nível 3, que é quando tem o processo definido já. E no nível 4, que é o penúltimo nível, é quando a empresa já é quantitativamente gerado, né? Na verdade, acho que é gerenciado, na verdade. E no 5 é o nível otimizado, tá? Então, é como se fosse um degrau. Ela começa no nível baixo, aí começa a atender alguns critérios, lá para o nível 2. Atende alguns critérios, vai para o nível 3. Atende alguns critérios, vai para o nível 4. Atende alguns critérios, para o nível 5. Então, geralmente, do 3 para cima, a empresa já está bem definida, a empresa já, entendeu? Então, ela já consegue fazer o software, né, projetos, vários projetos ao mesmo tempo, já consegue ter uma garantia que vai ter qualidade ali, tá? Bora ver aqui, por calma. Então, eu vou começar aqui pelos níveis, né? Nível 1 aqui, no caso. Neste nível são observados algumas características comuns às organizações que se encontram nesse nível inicial. O nível inicial, gente, como se fosse um nível assim que a empresa ela não sabe nada do CMMI, não tem ainda especificação, ela pode fazer algumas coisas corretas, mas a maioria são erradas, tá? Ou então ela pode ser tudo errado.
Quais são as características comuns, né, das empresas que estão no nível 1? Ó, possuem processos caóticos, não possuem um ambiente estável de desenvolvimento, ou seja, existem muitas discussões, muitos problemas em relação a que etapa está o software, quais são as coisas que vão ser executadas, como vai ser executado. As pessoas já, às vezes não se comunicam bem também, esse tipo de problemas. Não existem padrões, né, são inexistentes padrões, ou quando existem padrões, eles não são seguidos. Então, nesse caso aqui no nível 1, a empresa pode até falar assim, olha, gente, para fazer o processo de software, temos as seguintes fases. Na fase 1, requisito de fase assim. Mas as pessoas não seguem. Chega na hora que cada um faz do seu jeito. Então, a gente diz que empresas que não conseguem gerenciar o seu material de recursos humanos e fazer com que as pessoas sigam, né, os processos, a gente diz que ela está no nível inicial 1. Tá? Nesse nível também é observado, por exemplo, projetos com problemas de cumprimento de prazo, problemas com requisito, ou seja, desenvolve algo que não era para ser desenvolvido, ou de repente que não atende o que o cliente estava esperando que fosse atendido pelo software. Nesse nível aqui, as empresas, né, elas dependem de talentos individuais. O que seria isso? Se na minha empresa tem alguém que é muito bom em fazer requisitos, quando ele está fazendo os requisitos, funciona, mas no dia que ele não está fazendo, é outra pessoa que está fazendo, aí não anda o projeto. Tem um cara que é muito bom em codificar, um cara é muito safo, mas quando ele está codificando lá, tá bacana. No dia que ele não vai para a empresa, ou que ele está de férias, algo do tipo, não funcionam as coisas. Entendeu? Então, neste caso, é muito ruim, porque é um ambiente muito instável para se desenvolver software. Tá? As coisas não funcionam, as coisas engatam. Nesse nível também, a gente observa que dificilmente é possível repetir sucessos anteriores em outros projetos. Às vezes até acontece quando a gente examina a empresa, sei lá, de 10 projetos, tem lá 3 que foram bem sucedidos, que não deram nenhum problema, por exemplo. Mas a maioria, 7% lá, ou 70% do processo, tem problema, entendeu? Então, tipo assim, isso também não dá pra confiar, né, nesse nível, né, de maturidade. Aí, por que a gente não consegue, né, repetir, né? Porque os sucessos são mais individuais que organizacionais, como eu falei para vocês. Às vezes, os sucessos que foram obtidos dependeram muito das pessoas que estavam envolvidas, né? E não do processo. Então, quando essas pessoas não estão mais presentes, eu não consigo mais repetir esses sucessos de projetos anteriores aí. Aí, é muito comum prazos ficarem menores, por exemplo, tinha 1 ano para desenvolver lá. Só que 1 ano para desenvolver era todo o software. Aí chega lá faltando 3 meses para entrega, ainda tem, sei lá, realmente 60% preenchido do projeto. Aí o restante precisa ser feito com hora extra. Às vezes o pessoal precisa abandonar o processo, né, de desenvolver e fazer isso nas doidas, tipo assim, para tentar terminar mesmo, só para alcançar o prazo. Quem nunca de vocês aqui foi fazer um trabalho, por exemplo, para entregar, tinha lá um mês para poder fazer o trabalho. Aí vocês não fizeram tudo, tá lá, faltando um dia para entregar o trabalho. Aí você faz tipo aquela maratona lá, todo mundo faz uma parte, lê o que tiver que deu para ler, escreve o que tiver que escrever. Dificilmente você vai se preocupar com a qualidade, né? A intenção é entregar o negócio que está dentro do prazo. Então, neste caso aí, é muito ruim quando a gente não gerencia. A gente acaba tendo problemas com relação à qualidade. E aqui nesse caso, com certeza vai ser precisado hora extra, tá? Fica acordando noites antes de entregar. Deu para entender o que é esse nível inicial? Alguma dúvida? Que é justamente a empresa que não tem nada definido, né? A empresa caótica. Pedro, vocês, será que o governo ele iria querer uma empresa dessa para desenvolver software? Jamais, né? Tipo assim, pedir para dar problema uma empresa dessa aí. Que parte você não entendeu, William? O que é o nível inicial 1? Pergunta? Não, eu perguntei assim, se o governo, por exemplo, fosse lançar um edital para desenvolver algum software, será que ele iria permitir que uma empresa que está no nível 1 do CMMI participasse? Com certeza não, né? Porque uma empresa dessa aqui, gente, nunca que ia conseguir desenvolver o software. Na verdade, poderia até desenvolver, mas a qualidade aqui é 100% certeza que estaria errado. Aí bora pro nível 2 agora, tá?
Pois é, né? O próprio governo é uma bagunça, mas enfim. Só um comentário assim, né, que a gente pode fazer assim, até isso em relação a planejamento, né? Porque, por exemplo, a questão da vacinação. Tem uma época que o pessoal não tinha nem seringa para vacinar, então, ou seja, muito mal gerenciado em recursos, entendeu? E aí é um problema muito sério, gente, porque quando a gente não tem visão do todo, né? Uma pequena coisa pode afetar todo o projeto, entendeu? É a mesma coisa aqui nesse caso de software, entendeu? A gente pode ter problemas assim, em relação a desenvolver. Tá, no nível 2, gente, já temos um pouquinho de gerência, né? Aí, quais são as características desse nível 2 aqui? Ó, projetos da organização possuem requisitos gerenciados, processos planejados e processos medidos, tá? Além disso, os processos são controlados. Então, neste caso aqui, é como se a empresa ela já percebesse assim, poxa, não dá para continuar assim. Então, vamos tentar formar um padrão nos nossos processos, né? Vamos tentar fazer com que tanto a entrada quanto a saída dos processos eles sejam, digamos assim, gerenciados. Nesse caso especificamente, a gente está falando dos requisitos, tá? Então é como se a empresa tivesse preocupação em realmente garantir que o cliente, né, consiga relatar o que ele quer e que a empresa consiga entender o que ele quer, né? E assim consiga maximizar a chance de desenvolver algo que realmente atende o que o cliente está querendo lá. Então, aqui nessa parte de gerenciamento de requisitos, ele faz aquilo que a gente começou, né? Consegue fazer o processo mais definido, tem preocupação em fazer as coisas sistematicamente, planeja como é que vai ser os processos e, acima de tudo, fica medindo para saber se os requisitos estão sendo de acordo, né? Se o restante dos processos tem qualidade, consegue identificar em que ponto, de repente, está com um problema ali e consegue, assim, controlar o processo. Perceba que você consegue enxergar aqui um pouquinho mais de organização. Consegue? Sim, né? Comparando com a anterior, a gente já consegue ver aonde está a diferença, né? Aí, o que acontece? As práticas adotadas, né, vão permitir que a organização cumpra os planos. Então, aqui é como se a empresa já consegue, por exemplo, estimar com um pouco mais de certeza o tempo que vai levar para desenvolver o software, o custo daquele software. Então, se a empresa fala assim, olha, nós vamos desenvolver em um ano, por exemplo. Então, em um ano, pode até ocorrer, em alguns casos isolados, uma variaçãozinha aí, mas a estimativa está mais, digamos assim, propensa de ser cumprida do que anteriormente. Tá? E ela vai entregar, esse SW aqui é software, tá, gente? Uma abreviação aí. Então, a entrega do software ela vai ser feita no prazo estipulado. O software produzido vai atender os requisitos que foram especificados, justamente pelo fato dela, aqui em cima, né, se preocupar com a gerência de requisitos. Vai ocorrer número baixo de problemas decorrentes da falha de erros, por exemplo, de bugs, que foram feitos testes concisos, problemas como, por exemplo, requisitos que não atendem, né, de onde que tinha lá 100 requisitos. Pode ocorrer em um ou outro ali, algum outro problema, mas que vai ser rapidamente mitigado porque vai ter um processo de manutenção e tal. Mas, no geral, boa parte do que foi especificado vai ser atendido. Tá? Neste caso, possui uma alta probabilidade de sucessos, desde que os projetos sejam semelhantes aos anteriores já revisados. Então, por exemplo, se a empresa fez um projeto hoje, de um site, um e-commerce, né? E conseguiu fazer bem certinho, a experiência que ela possui, daqui a no próximo ano que ela for, por exemplo, fazer um software que também seja um e-commerce, né, para outro setor, a chance de dar certo é muito grande, porque ela tem experiência já com o que foi feito. O problema talvez aconteça quando ela vai, por exemplo, desenvolver software para um outro segmento que ela não tem experiência antes, prévias, ou que exija outra tecnologia que a empresa ainda não tenha tido, digamos assim, contato. Aí pode ocorrer com um problema ou outro. Mas, no geral, ela consegue já definir os processos, já começa a formar, digamos assim, um portfólio bem interessante em relação a poder se basear para estimativas futuras e tal. Faz sentido? Alguém não está seguindo o raciocínio aqui?
Só me dá o ok para... Tudo ok? Ah, beleza, vamos saber. Que ótimo, tá tudo acompanhando, né? Tranquilo. É facinho essa parte aqui, mas... Vamos lá. Aí tá, chegou no nível 2, né? Então... Aí será que no nível 2 a empresa pode se acomodar, parar de tentar subir no nível? Ah, já tá bom já. Já consigo fazer preço bom. E o que vocês acham? Se fosse vocês, né? Na empresa de vocês, parariam por aqui? Evoluir mais, né? Vamos tentar atingir mais objetivos maiores, né? Vamos tentar melhorar. Para o nível 3. No nível 3, chamado de nível definido, quais são as características comuns, né? Os processos são bem caracterizados e entendidos, aí essa é a parte mais essenciais. Porque lá no 2, é como se a empresa tivesse uma visão, digamos assim, do que é preciso, né, para poder desenvolver suas qualidades. Aqui, todas as partes entendem, né? Quem está desenvolvendo, o recurso humano, né? A parte gerencial da empresa, todo mundo está com o mesmo objetivo, todo mundo entende que aquilo é importante e vai executar, tá? E a gente vai ter uma padronização de processos. Então, por exemplo, eu tenho um padrãozão lá para toda empresa, todo projeto que for chegar lá, eu consigo, por exemplo, de acordo com a característica do meu projeto, né, do meu software, eu já tenho um processo definido para ele já. Então, a empresa meio que não perde tempo, digamos assim, tentando descobrir como é que faz aquilo. Então, já existe um padrão. Se caso chega um projeto que ainda não foi desenvolvido, mas eu tenho como modificar, fazer alterações no que eu já tenho como processo da empresa, para poder atender aquele projeto novo. Tá? Diferente do anterior, que eu tinha um risco de não conseguir atender. Aqui já como é que eu consigo já estimativas, né, para poder atender também projetos que não foram ainda contemplados com a empresa. E agora eu consigo uma maior consistência, né, do produto gerado, ou seja, todos os produtos que eu faço aqui já tem um grande padrão de qualidade, ou seja, todos eles conseguem ter digamos assim, um atendimento bom para o cliente, eu consigo ser consistente em relação a isso. Tá? Aí na gestão do processo já são utilizados padrões, ferramentas. Então, por exemplo, além de definir o que tem que ser feito, eu já consigo saber quantas ferramentas que eu vou utilizar, por exemplo. A partir desse requisito, eu tenho que levar lá para uma empresa, minha reunião lá, o laptop, o gravador, entendeu? As anotações estão feitas desse jeito aqui, já existe um modelo de perguntas, de anotações.
fazer naquele tempo que o cliente quer, eu não posso aceitar o software, porque se eu aceito o software, estou me comprometendo, e se eu me comprometo, eu posso ter problemas se eu não executar no prazo. Então, aqui eu tenho dados quantitativos, tá? Numéricos, que conseguem me ajudar na tomada de decisão. Tá? Faz sentido? Perfeito. Tá? Aí, neste caso aqui, ó, facilita o acompanhamento do desempenho da empresa. Aspectos qualitativos, eles vão ser traduzidos em números. Então, eu não vou ficar simplesmente dizendo assim, meu software, ele tem qualidade, né? Ele tem uma boa qualidade. Mas o que seria essa boa qualidade? Então, você fala, olha, o software eu consigo entregar 90% sem erros e bugs, entendeu? Ou então minha média digamos assim, de acerto de requisitos é de 99%. Enfim, eu vou ter como expressar quantitativamente, entendeu? O quanto de qualidade tem no software, né? Não vai ficar uma coisa assim especulativa e subjetiva, tá? Então, isso vai permitir que o processo como um todo ele seja bem compreendido e possa ser comparado, tá? Neste caso, o planejamento ele é mais claro, né? E as metas são estabelecidas de forma mais alcançáveis. Então, eu consigo realmente dizer, olha, a minha meta é fazer o software nesse prazo, com esse orçamento, com essa taxa de erro. Enfim, eu consigo estimar metas, né, mais realistas, digamos assim. O conhecimento de processos permite, né, que seja feito de forma mais realista. O controle sobre o processo ajuda na qualidade de entrega do produto, como é óbvio, né, se eu consigo controlar mais o meu processo, eu consigo ter um controle maior da qualidade de entrega desse produto aí. Então, vai diminuir a incidência de erros. Em relação ao nível 3, ainda fica claro a diferença? Você não consegue identificar a diferençazinha aí? Exatamente, William, exatamente. Vocês estão... O nome ele é bem sugestivo, o nome. Tá. E o último nível, que seria o nível otimizado. Esse aqui é o nível de mais alta maturidade. Neste caso, as organizações elas focam em melhorias contínuas para alcançar processos flexíveis. O que seria isso, né? Então, por exemplo, eu tenho lá no meu processo, né? Eu definindo várias etapas. Tenho várias atividades sendo executadas. Mas, às vezes, eu posso olhar, depois que eu tenho um valor quantitativo, eu tenho uma estimativa mais realista, eu consigo perceber numericamente, né, pelos dados que eu tenho, que parte do processo, de repente, tem alguma atividade que está sendo executada ali, que ela não precisa ser executada. Que eu posso, de repente, incluir ela em outra parte e melhorar a eficiência do meu processo. Tornar mais rápido, digamos assim, o processo. Porque eu sei que fazendo isso, eu ainda consigo manter a mesma qualidade que eu tinha, só que de uma maneira mais eficiente. Seja com menor custo de recursos, diminuindo, por exemplo, o tempo, seja também o orçamento. Tá? Então, nessa parte aqui, eu estou tentando otimizar meu processo. E eu só consigo fazer isso porque anteriormente, no nível 4, eu já tinha uma política de avaliar quantitativamente. Tá? Então, quando a empresa ela já está muito tempo no nível 4, ela consegue ter dados suficientes, ela consegue aí sim ir para o nível 5, porque eu consigo de maneira, fazendo uma retrospectiva em relação aos processos anteriores, conseguir ver que parte eu posso otimizar. Tá? E assim manter a empresa mais flexível, competitiva e disposta a poder fazer com que mudança no mercado, mudança de tecnologia, mudança de processo, ela possa ser inserida na empresa. Tá? E assim consiga melhorar as oportunidades aí de projetos, enfim. E agora eu vou ter uma busca, né, por estabilização dos processos. Então, fazer com que os processos se mantenham naquele nível ali, não fique variando. Porque no nível 4, mesmo eu medindo, eu posso perceber que em alguns casos eu tenho umas variaçõezinhas, por mais que sejam mínimas. Mas nesse caso eu tento manter uma estabilidade nos meus processos, para que todos os projetos mantenham o mesmo nível. E com isso eu consigo aumentar, né, a previsibilidade dos resultados. E agora eu vou conseguir gerar um ambiente mais adequado ainda para implementar inovações. Né?
E neste caso é possível diagnosticar, por exemplo, as áreas que devem ser otimizadas, como eu falei para vocês. Eu consigo perceber em que ponto do meu processo, ou do meu projeto como um todo, eu consigo melhorar, otimizar, né? Tornar mais eficiente. E agora eu consigo traçar metas para a solução de problemas que possam ocorrer. Que seria justamente a parte lá de riscos, né, no processo. Faz sentido? Perfeito, né? Então, acho que os 5 níveis fez sentido, né? Como a empresa vai evoluindo, né? Então, examinando os níveis, a gente consegue ver a palavra que o William usou lá, que é evolução. Né? Então, partindo do nível 1, nível mais caótico, a cada degrau que eu subo, eu vou evoluindo em algum aspecto, e esse aspecto vai me levando na direção de produzir software com qualidade, e quanto mais alto eu estou no nível, maior é a minha garantia de entregar produto de qualidade. Isso aí para um governo, para um cliente, é muito assim, espetacular. Você conseguir pegar uma empresa, saber se ela tem, se ela tem lá uma certificação, e aí com essa certificação você tem uma garantia maior que a empresa vai dar conta de fazer o processo, ou tipo, o projeto lá do software. Tá? Aí bora ver agora, só para a gente tentar sintetizar, né? Daquelas áreas que começaram no comecinho, né? Bora ver em cada nível quais são as áreas que são, digamos assim, mais preocupadas, que cada nível tende a atender, né? Por exemplo, no nível 1, é como se nenhuma daquelas áreas lá do processo, ou seja, que a gente dividiu naqueles grupos lá, 4 grupos, elas são atendidas, né? No nível 2, é quando eu começo a ter uma preocupação com isso. Então, no nível 2, eu me preocupo, né, com a área de processo, ou seja, aquele grupo, né, de área de processo. Aí eu tenho gerência de requisitos, planejamento de projeto, gerenciamento e controle de projeto, gerência de acordo com fornecedores, medição e análise, garantia da qualidade do processo do produto, gerência de configuração, tá? Quando eu vou para o nível 3, eu já me preocupo mais, né, com todos o nível 2, porque eu preciso atender o nível anterior. Só que agora eu passo, além disso, a me preocupar com o desenvolvimento de requisitos, com as soluções técnicas, com a integração do produto, com verificação, validação, tá? Com foco no processo organizacional, treinamento organizacional, gerência de projetos integrada, gerência de riscos, análise, decisão e resolução, desempenho do processo organizacional, definição do processo organizacional. Nível 4, todos do nível 3 e, por consequência, todos do nível 2. Só que agora eu incluo desempenho do processo organizacional, gerência quantitativa do projeto. No nível 5, aí no caso eu vou ter todo o nível 4, por consequência, todo o nível 3, todo o nível 2. Além disso, eu vou me preocupar com inovação e implantação de organização, análise e resolução de causas. Tá? Então perceba o seguinte, gente, ó, que todas as áreas que eu havia comentado no começo da aula, elas meio que vão ser distribuídas para cada nível de maturidade. Tá? E em cada nível eu meio que vou atendendo elas. No final, pretendo atender todas. Faz sentido? Beleza. Aí tá acabando a aula já. Tá, então, como é que uma empresa pode obter lá um requisito, né? Bora imaginar que eu tenho essa empresa aqui fictícia, a Alpha Tech Soluções, né, que desenvolve software. Aí, como é que uma empresa pode chegar e atingir lá ou ganhar o certificado, né, que ela possui certo nível lá de maturidade? Então, o que acontece? Ela solicita, né, uma avaliação perante ao SEI, que é aquele Software Engineering Institute. Então, o software, essa instituição aí, ela vai enviar um avaliador. Esse avaliador, ele vai passar um período lá na empresa, sem, digamos assim, impactar na empresa, ele só vai ficar observando. Como a empresa, por exemplo, faz o projeto, o processo, então ele vai avaliar todas as etapas, desde que chega lá, por exemplo, um cliente, como é que esse requisito do cliente vai evoluindo de acordo com os processos para chegar lá na parte do software. E ele vai identificando vários requisitos lá, né? Então ele vai acompanhar todo o processo da empresa. No final, ele vai ter uma lista, um checklist de todas as coisas que a empresa faz que poderiam se dizer que está atendendo as áreas do processo que for definido no CMMI, daqueles 4 grupos. De acordo com as áreas que são atendidas, então ele vai colocar a empresa dentro de um nível.
Se ela atender, por exemplo, todas as áreas de processo do nível 2 e somente alguns do nível 3, ela vai estar no nível 2. Então, de acordo com o que ele observar, ele vai tentar mapear essa empresa aí no nível daquele que a gente viu, num dos 5 níveis. Faz sentido? Sim, né? Alguém não entendeu essa parte? Elisama, a Geise. Conseguiu entender aí? O Diego. Assim, né? Aí, só que assim, gente, ó, esse processo aqui é caro, pedir certificação e tal. Aí, antes de fazer isso aqui, normalmente o que a empresa faz é o seguinte: antes de pedir para esse instituto aqui mandar o avaliador, a pessoa contrata um consultor, tá? Então, o consultor, ele é uma pessoa que ajuda uma empresa, né, a, digamos, melhorar o processo dela para que ela possa atingir o nível do CMMI. É como se fosse um coach, né? Só que, claro, mais técnico, né? E realmente tendo conhecimento de causa. Então, ela contrata um consultor, o consultor observa o processo da empresa, o dia a dia, e ele sugere algumas modificações, né? Faz treinamento. E aí, com essa empresa, após, né, passar por processo de consultoria, aí sim ela passa a pedir lá a avaliação. Porque aí a garantia que ela vai conseguir atingir a avaliação é mais certa, entendeu? Porque pode ocorrer dela pedir a solicitação e no final nem conseguir a certificação que ela queria. Entendeu? Então é mais importante você treinar logo e pro consultor dizer assim, olha, você atingir, por exemplo, nível 3, tem que ter isso aqui. Então já faz tudo bonitinho já, quando vem pra cá, já pede certificação no nível 3 já, e aí ela vai conseguir a certificação. Assistiram? Até esse ponto da aula, tranquilo? Se tiver assim, tipo, confia no seu taco, né? Tipo, rapaz, eu confio aqui que meu processo é bom, eu vou conseguir o nível 5 lá. Aí vai lá e pede, deu? Mas, tipo, seria bom, né? Assim, tipo, pedir uma consultoria, só pra ter certeza, deu? E para ser consultor, gente, é muito legal, porque, por exemplo, para quem trabalha, por exemplo, no meu caso, sou professor da universidade, né? Mas eu viesse fazer o curso de consultoria, poderia fazer consultoria e ainda assim ser professor. Tem um professor nosso lá da pós lá de ciência e computação, o professor Sandro, que ele é muito sábio, muito sábio. Ele faz consultoria em várias empresas, sabe? Ele é conhecido no Brasil todinho, ele. Inclusive, ele foi uma das pessoas que foram responsáveis lá na criação do MPS. O cara é muito sábio, gente. Você não tem noção, assim. Pessoa que conhece, sabe? Muita gente aí. E aí é bem bacana, tipo assim, viaja muito. É dinheiro, gente, ó. Isso é pra vocês. Fazer consultoria é muito legal, porque é um dinheiro extra, né? Então, assim, é muito bom, gente. Quem faz consultoria, tem curso pra fazer consultoria, sabe? É bem bacana, tá? Então, assim, eu acho que todos entenderam a aula de hoje, né? E aí, o que acontece, gente? Deixa eu fazer um comentário. Tá, aqui tem um material pra vocês verem, gente, que são... É um videozinho lá no YouTube, bem legal. São 4 vídeos, tá? São os 4 primeiros. Eles apresentam lá um processo, né, de evolução de uma empresa fictícia lá, e aí onde eles vão relatando vários problemas que vão acontecendo na empresa e que geralmente acontecem no desenvolvimento mesmo, entendeu? E aí eles passam lá, tipo, implementar os níveis de maturidade, aí eles vão contando lá como é que melhora o processo, entendeu? Então, esse vídeo aqui, esses 4 vídeos, ele é bem interessante para entender a aula como um todo, entendeu? Se vocês pegaram um pouquinho na aula, você assistir o vídeo, né, você vai conseguir sintetizar melhor o conhecimento de hoje. Tá? Então, eu sugiro que vocês assistam, recomendo que vocês assistam esse vídeo lá. É bem curtinho, gente. São 4 vídeos só, bem pequenininho. Tá? Aí, assim, gente, ó, só um parênteses, né? Antes da gente ir para o exercício aqui. A próxima aula da gente vai ser assíncrona, tá? E aí eu vou passar um trabalho para vocês pesquisarem sobre MPSBR, tá? Que vai ser o assunto da aula de segunda-feira. Então, o MPSBR, ele também é um modelo de maturidade, só que ele foi feito para a realidade das empresas brasileiras, tá? Porque tem algumas coisas aqui no CMMI que não se encaixavam de maneira adequada em relação ao dia a dia, digamos assim, das empresas e o contexto, né, das empresas aqui do Brasil, tá? Que impediam, digamos assim, de ranquear de maneira adequada, tá? Então,
pesquisem, eu vou passar na quarta-feira, as especificações, tá? Do que vocês precisam pesquisar sobre o MPS, façam em modo de relatório, em grupo, tá? E você me entrega até segunda-feira. Mas só vou entregar na quarta-feira os requisitos, tá bom? Isso, MPS-BR. É MPS.br, entendeu? Isso mesmo. Então vamos para o exercício. Bem curtinho a aula de hoje. Primeira questão. O que é um modelo de maturidade de processo de software? 2. O que é o CMMI e quais são seus objetivos? 3. Descreva o que você entendeu sobre cada um dos níveis do CMMI. 4. Quais são as vantagens para uma empresa que adota o CMMI para certificar seu processo? 5. Com base em que você entendeu da aula, em que aspectos a obtenção de um nível de maturidade alto no processo pode influenciar no software que é gerado por uma empresa? 5 perguntinhas só, gente. Alguma dúvida em relação a alguma delas? Ou todas a gente viu na aula? Perfeito, tá? Então, assim, gente, ficamos por aqui hoje, né? Vou transformar em PDF, vou colocar no Siga, né? E abrir a atividade. Essa atividade, ela fica até quarta-feira, tá? Com esse pequenininho. E aí, na quarta-feira, eu abro a próxima chamada, tá? A próxima tarefa de vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham um ótimo dia, tá? Até a próxima segunda.